Saudações, operadores do direito. Ocorrendo um fato com aparência delituosa, fumus comis delicti, nasce para o Estado o poder, o dever de exercer o jus puniendi. Todavia, para exercê-lo, se faz necessário percorrer um caminho, a persecução penal, que poderá ter uma fase investigatória, mas necessariamente terá uma fase acusatória. Para darmos sustentabilidade a essa pretensão acusatória, se faz necessário expor a materialidade, as circunstâncias e a autoria. Uma das formas da investigação expor essa materialidade, essas circunstâncias e a autoria ou autorias é o epitâmetro das circunstâncias. 7 perguntas que não podem faltar na investigação. Meu nome é Tenório, delegado de polícia e professor de penal, processo penal e prática penal. Então vem, estuda direito comigo. O epitâmetro das circunstâncias pode ser utilizado pela acusação para construir uma pretensão acusatória. Mas o mesmo epitâmetro das circunstâncias pode ser utilizado pelo advogado criminal para desconstruir a pretensão acusatória, para, no mínimo, levar ao juiz dúvida, pois na dúvida, pro réu. Então vamos para a nossa temática. O epitâmetro das circunstâncias. Estas 7 principais perguntas geram consequências diversas. Vamos para a primeira. O quê? Talvez a mais importante das perguntas. O Estado não poderá exercer o jus puniendi se o fato concreto não estiver adequado à norma penal, ou seja, se o fato não for típico. Esta adequação típica parece ser uma operação fácil, automática, mas não é complexa. O operador do direito poderá estar diante, por exemplo, de um conflito aparente de normas. Em uma delegacia de polícia, a adequação típica poderá definir o procedimento como inquérito policial ou como um termo circunstanciado de ocorrência. Processualmente falando, a adequação típica também define o procedimento, se comum ou se especial, e o rito, se ordinário, sumário ou sumaríssimo. Veja, advogado criminal, como você pode influenciar a autoridade policial e o juiz durante a investigação ou durante a resposta à acusação, quando lhe for oportunizada. Outras circunstâncias podem ocorrer, como a ementatio libelli e a mutatio libelli. Percebam que a adequação típica é tão importante que também influencia em regras de competência conforme a matéria. Delineado o que ocorreu, delineada a adequação típica, podemos então ir para a segunda pergunta. Onde? A persecução penal é exercida por agentes do Estado. Não é possível a escolha dos perseguidores. Estas autoridades já estão com suas atribuições e competências pré-estabelecidas. Não devemos confundir o artigo 6º do Código Penal, lugar do crime, com o artigo 70 do Código de Processo Penal, lugar de processar e julgar o crime. Isso para evitarmos o que chamamos de tribunal de exceção. O advogado criminal pode se valer de instrumentos, de institutos, para evitar que uma autoridade incompetente, suspeita ou incompatível exerça a persecução penal naquele caso concreto. Persecução essa que deve ser exercida em um espaço de tempo, para que possamos, através do direito penal e do processo penal, demonstrar que a ordem jurídica abalada com o crime está restabelecida através da sanção penal, fazendo com que os nossos administrados continuem se comportando conforme. Por isso, devemos ir agora para a terceira pergunta. Quando? Não devemos confundir quando um crime foi praticado e quando um crime foi consumado. O que extraímos do artigo 4º do Código Penal é a teoria da atividade, onde o momento do crime é o momento da conduta, da ação ou da omissão. Daí, iremos delinear a responsabilidade penal.
Vamos lembrar daquele típico exemplo do menor que com 17 anos de idade praticam uma infração penal, por exemplo, um homicídio. Todavia, este só vem se consumar quando o menor atinge 18 anos de idade. Neste caso, o menor será responsabilizado penalmente por ato infracional e não por um crime. Vamos lembrar ainda das regras dos crimes permanentes e continuados, em virtude do conflito de normas penais no tempo. O advogado criminal deve estar atento aos institutos da prescrição, artigo 109 do Código Penal, em especial o artigo 111, pois a questão da prescrição começa a contar de quando se consumou o crime e não de quando se praticou o crime. O advogado criminal deve verificar se naquele procedimento ou de investigação ou naquele processo penal existe a possibilidade de uma punibilidade concreta, pois se não existir, não vai haver justa causa, em virtude do fato já estar prescrito, podendo ele utilizar-se do habeas corpus para trancar inquérito, do habeas corpus para trancar processo, ou, se for em resposta à acusação, fazer com que o juiz possa extinguir o processo sem julgamento de mérito ou absolver o seu cliente sumariamente. Parece fácil identificarmos o momento do crime, mas veja que não é. E quando estivermos diante de um achado de cadáver, fica muito difícil delinearmos o momento do crime. Todavia, o advogado criminal deve estar atento, que na dúvida, em benefício do réu. Todo caso penal é diferente. Então vamos agora analisar a próxima pergunta. Como? Uma das funções de um tipo penal é que nos comportemos conforme o direito. Infelizmente, alguns institutos despenalizadores e descarcerizadores não intimidam um autor de um crime. Muito pelo contrário, este acredita até que o crime compense. Como se pratica uma infração penal, pode até classificá-la como sendo um crime hediondo. A prática da infração penal, o seu como, se não for um elementar de um tipo penal, pode qualificá-lo, pode privilegiá-lo, pode majorá-lo ou pode minorá-lo, pode agravá-lo ou pode atenuá-lo. O advogado criminal deve estar atento a esta adequação típica e deve verificar a possibilidade de, na sua defesa, uma defesa que ataca, dizem que a melhor defesa é um ataque, é desconstruir na pretensão acusatória os elementos constitutivos de um tipo penal que mencionem como foi praticado a infração penal. O advogado criminal não tem a obrigação de provar nada. Muito pelo contrário, ele tem uma chance. E deve aproveitar essa chance se for favorável ao réu. Assim também são os motivos. Por isso, vamos para a quinta pergunta. Por quê? Várias circunstâncias derivam do porquê, os motivos à prática da infração penal. Necessário que o advogado criminal e o acusador estejam atentos aos elementos constitutivos que implicam o porquê na infração penal. O acusador irá construir, não deixar inepta a sua pretensão acusatória, demonstrando de forma clara os motivos da infração penal, pois a ele cabe a carga de provar o alegado. Já o advogado criminal, que não tem a obrigação de provar, muito pelo contrário, ele tem uma chance e deverá aproveitá-la em favor do seu cliente, deverá utilizar essa chance para desconstruir a pretensão acusatória, desconstruir o elemento constitutivo do tipo penal que demonstra esses motivos. Devem esses operadores do direito estarem atentos às diferenças de futilidade e de torpeza. Deve verificar no caso concreto, por exemplo, se verdadeiramente ocorreu um feminicídio. E estar atento à diferença de uma qualificadora para uma majorante, que em outra oportunidade iremos tratar. Feito isso, verificado essas perguntas iniciais, podemos chegar aos nossos protagonistas. Indo para a sexta pergunta.
Quem é a vítima? A identificação da vítima, a qualificação da vítima é de extrema importância. Várias consequências de ordem jurídica derivam desta qualificação. Por exemplo, a vítima, mulher, vítima de violência doméstica e familiar. A infração penal em seu desfavor jamais será considerada de menor potencial ofensivo. Implica isto em quê? Em sede de delegacia, por exemplo, a autoridade policial jamais irá lavrar termo circunstanciado de ocorrência. Não estão desamparados, ainda, de alguns procedimentos especiais a criança, o adolescente, o idoso, o deficiente. O que a vítima não tem é um foro por prerrogativa de função. Vamos, então, para a nossa sétima e última pergunta. Quem é o autor? O autor é o sujeito ativo de um tipo penal. O autor é o elemento subjetivo da pretensão acusatória. O artigo 41 do Código de Processo Penal apresenta os requisitos para uma peça de acusação. Um deles é a qualificação do acusado. Sem este elemento subjetivo, o juiz, conforme o artigo 395, inciso 1 do Código de Processo Penal, não pode receber a pretensão acusatória. O acusado, após 1988, com a nossa Constituição, não pode mais ser considerado um mero objeto, mas um sujeito de direito. Em virtude disso, as várias técnicas de investigação que possam chegar à autoria não pode ser ilícita. Deve respeitar o direito natural de liberdade, justificando o direito de punir, pois a busca da verdade não pode ser a qualquer custo. Se acaso não for possível a investigação, pelo menos naquele momento, identificar o autor da infração, conforme o artigo 10, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, poderá ser requerido prorrogação do inquérito policial. É verdade que destas 7 perguntas ora apresentadas podem derivar várias outras. Todavia, o advogado criminal deve estar atento a desconstruir os elementos que constituem esse tipo penal. E o acusador deve estar atento para deixar devidamente esclarecidos estes elementos do tipo penal. Assim, encerramos, pelo menos em momento, esta temática, certos de um novo encontro. Se você gostou, curte, comente, compartilhe e vem. Estuda direito comigo.